Graça e paz, irmãos, com alegria nós estamos reunidos como igreja do Senhor, corpo de Cristo. Viemos aqui para adorar, exaltar o nome do Senhor e também ouvir o que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Eu queria convidar vocês e os irmãos que estão acompanhando pelo nosso Facebook a abrir suas Bíblias no Salmo de número 116. Nós vamos estar lendo dos versículos 10 a 12. Salmo 116, versículos 10 a 12. Todos encontraram? Salmo de número 116, versículos 10 e 12. Esse salmo é um salmo de gratidão. É um salmo onde o salmista, ele entende, como a importância de Deus na vida dele e todos os benefícios que Deus tem derramado na sua vida. E aí nos versículos 10 e 12 ele diz assim: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito, em pânico, eu disse, ninguém merece confiança. E aí ele diz logo em seguida: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Então eu queria que você pensasse nessa noite, você que está aqui nos atos do Senhor, como igreja do Senhor, e você que está nos acompanhando também, estamos todos sintonizados com Deus, mas que a gente possa estar fazendo essa pergunta no nosso coração: o que nós podemos oferecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossa vida, pelo cuidado constante que Ele tem conosco, pela sua proteção diária, pela providência que Deus tem com cada um de nós e com as nossas famílias, e pelo amor dele que é incomparável. Então que nós possamos estar nesse dia, nesses momentos que vamos passar aqui, oferecer a Deus a nossa gratidão através do nosso louvor e adoração, e que nós também possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, que eu creio que o Espírito Santo, Ele quer falar com você, quer falar comigo, quer nos abençoar com a sua palavra. Então nós vamos agora adorar com o nosso querido grupo de louvor e medite nas letras que nós vamos cantar, porque Deus, Ele quer falar conosco e vamos oferecer para Ele o nosso melhor louvor e adoração. Amém. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé para a glória do nosso Deus. Que a gente possa deixar o Senhor brilhar em nossos corações. E eu acho que a gente vai cantar agora.
misericórdia, né? Que cada dia a gente venha estar nos pés do Senhor, abrir o coração, tudo que a gente fizer, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém. 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 Que o Senhor venha receber, Senhor, nosso louvor, nossa adoração. Todos que estão ouvindo, Senhor, venha receber do Senhor nessa noite, Pai. Mas que, sinceramente, venha prestar um culto agradável ao Senhor. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, queria ler com vocês um texto que se encontra em 2 Coríntios, tirar a máscara. Capítulo 8.
versículo 9. Diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios, e particularmente o capítulo 8, ele está incentivando a igreja a contribuir com a igreja de Jerusalém e mostra a importância da igreja ser generosa e também contribuir para as necessidades da igreja. Então, queridos irmãos, que nós possamos estar pensando no que Paulo fala no versículo 9, que Jesus Cristo, ele não fez caso de se entregar por nós. Então, que nós possamos estar imitando Jesus Cristo, que nós possamos estar nos dando a Jesus Cristo, dando nossos dons, dando nossos talentos, dando recursos, dando nossa vida ao Senhor, que nós possamos estar imitando a Cristo na generosidade, para que nós possamos estar fazendo a obra do Senhor, abençoando pessoas, abençoando vidas e também tendo recursos para que a obra do Senhor aconteça na igreja e fora da igreja. Nós vamos estar agora tendo nosso momento de dízimos e ofertas, e que você pense nisso. O que eu posso oferecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado na minha vida? E aí pense também no que o apóstolo Paulo diz. Cristo, ele era rico, ele tinha tudo, e ele se entregou por mim e por você. Que nós possamos estar fazendo isso nesse momento, com os nossos dízimos, ofertas, mas não se sinta acanhado, não se sinta constrangido. Se você não veio preparado, ore para que Deus derrame graça, derrame amor, derrame misericórdia nas nossas vidas, para que a gente possa estar nos entregando a Deus. Amém? Nós vamos estar ouvindo agora o cântico com um grupo de louvor para esse momento, e os irmãos que trouxeram seus dízimos, ofertas, podem estar agora nesse momento ofertando. Os irmãos ficam à vontade, se quiserem se colocar de pé e puderem.
Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por todas as ofertas, Senhor, que foram depositadas, Senhor, das ambulâncias, Senhor. O Senhor esteja abençoando essa igreja, Senhor, dando prosperidade, Senhor, para cada irmão, Pai querido, que o Senhor abra portas, Senhor, para aqueles que estão desempregados, Senhor. Leve saúde, ó Pai, àqueles que estão doentes, Senhor. Que o Senhor abra a porta neste momento, ó Pai querido. Que nós estamos não em Cristo, mas nós estamos em Cristo, Senhor. Firmes na rocha, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida aqui. Abençoa os recursos dessa igreja, Senhor. Que eles sejam empregados com sabedoria, Senhor. Nós entregamos isso, Pai, em nome de Jesus. Entregamos os meus pecados. Amém. Irmãos, agora nós vamos estar tendo o nosso momento missionário. Vou convidar a irmã Vânia, que é a nossa promotora de missões, não só nossa, mas representa aqui nossa região de São José dos Campos e algumas cidades, né? E a Vânia vai estar falando sobre a importância de nós pensarmos em missões. Graças a Deus, igreja. Amém. Antes de eu falar sobre missões, que nós estamos no período, já entrando no período de missões regionais, nós vamos ver um filme ainda de missões nacionais, sobre os ciganos. Gabriel, com a minha cabeça. Olá, povo de Deus, eu sou o Gilmar. E eu sou a Jade. Nós somos missionários da Junta de Missões Nacionais. Em 2006, nós fomos convidados a participar de um almoço em um acampamento cigano. Neste acampamento, durante esse almoço, Deus nos privilegiou, nos chamando para essa maravilhosa obra em meio a este povo tão especial. Nós também trabalhamos a nível de Brasil. Temos outros projetos nos outros estados, mas hoje estamos localizados no estado de São Paulo. E temos também a nossa tenda nômade, que fica no município de São Paulo, chamado Itaquaquecetuba. E queremos que você faça parte disso. Com essa campanha, queremos mostrar um pouquinho sobre este povo que é tão discriminado, mas que Cristo olha para ele e que também mudou. Então, por isso, nós queremos que você faça parte dessa campanha junto conosco. Porque Ele me amou. O trabalho missionário com o povo cigano foi um grande presente de Deus para nossas vidas. Este trabalho é realizado de forma integral, proclamando o Evangelho de Cristo e realizando ações sociais, realizando socorros nos bairros dos ciganos, como nas casas dos ciganos, também realizando os cultos na tenda da Missão Batista Cigana, local que os ciganos se derramam na presença de Deus. Neste trabalho nós desenvolvemos um discipulado com ciganos, com ciganas, diversas atividades, criando grupos, desenvolvendo orações ciganas, ciganas a cantar. Realizamos Tá bem pra aparecer, pagar, né? Tenho o prazer de cuidar da criação de Deus. É um trabalho muito abençoado.
Isso é nosso, porque Ele Você sabia que existia a igreja de São Batista Cigana? Vocês imaginavam ter ciganos já convertidos? A gente muitas vezes encontra, né, cigano na rua, passa de lado, atravessa até a rua, né? Para não ter que parar. Eu uma vez falei para ela poder ler minha música, depois eu pudesse ler a dela. Ela não deixou. Não sei porquê. Mas os irmãos tenham isso em mente, né? Muitas vezes nós olhamos com um olhar somente humano, nós precisamos olhar com o olhar de Cristo. Os ciganos também precisam de Jesus, né? Outras minorias precisam de Jesus, outras pessoas de outras culturas, né? Que muitas vezes a gente quer distância, elas também precisam conhecer Jesus. Graças a Deus pela vida dos irmãos que já tiveram seus olhos espirituais abertos, suas mentes abertas para poder trabalhar com estes povos. Graças a Deus por isso. Eu falei para vocês que nós já vamos entrar em campanhas de missões regionais. Então, campanha de missões regionais é Cone Leste Paulista. Então, nos próximos domingos, nós vamos falar do que tem sido feito aqui na nossa região. Nós já entramos em contato com a associação para pegar mais informações. Tudo esse ano atrasou por conta da pandemia, isso também está atrasado, já era para ter chegado o material. Mas vou pedir para o Gabriel, na apresentação, no PowerPoint, é o último slide. E lá tem um mapa da nossa região e tem uma lista com as cidades que não tem. A nossa região são 39 cidades. 15 cidades não têm nenhum trabalho artístico. Algumas delas não têm nenhuma igreja evangélica. Nós estamos falando do trabalho temos igreja missionária em Canas, Piquete, Silveiras e Jacareí, no Imperial, com o pastor Daniel Chaves. E em alguns lugares tem muita dificuldade. Obrigada. Então, ali aqueles pontinhos em azul é onde nós temos missões acontecendo neste momento. Então tem lá Piquete lá em cima, Canas aqui entre Cachoeira Paulista e Lorena, da PIB de Lorena esse trabalho, Silveiras e aqui embaixo Jacareí. Nós vamos falar de cada ponto de pregação, de cada desafio da nossa associação nas próximas semanas, mas você já tem isso em mente. E aqui do lado, tenta jogar para lá agora, Gabriel. Aqui o nome das cidades que não tem. Agora Canas já tem. Tá? Mas Canas, como não tivesse, não deixar aí. Araperi, Canas que agora tem. Cunha, Jambeiro. Jambeiro já teve igreja. Nós fizemos acampamento para a igreja de Jambeiro. A igreja de tantos jovens. Será que aconteceu com as pessoas de Jambeiro? Lagoinha, Lavrinhas, Monteiro Lobato, Natividade, Pontim, Redenção da Serra, lá embaixo São Luís, Sapucaí, que também tinha igreja. Nós também fizemos intercâmbio, né, o pastor Samuel estava lá. O que aconteceu com essas igrejas, né, que elas morreram, que hoje não tem nenhum trabalho para registrar? Então, leve essa lista na sua mente para você já ir orando. E nós vamos trabalhar mais esse tema nos próximos domingos. Daqui para frente, né, o ano é curto, daqui a pouco já é Natal, falta, na verdade, 10 semanas para o Natal. Então, vocês precisam agilizar suas vidas, né? A pandemia fez a gente parar muita coisa, mas estejam com isso em mente, né? Já trabalhando, já orando, né? Para propor para si um alvo de oferta para missões regionais, para que nós possamos estar ajudando essas congregações. Espero que o ano que vem seja um ano mais fácil, né? Com mais mobilidade, né? Para nós podermos conhecer esses projetos. Eu sei que no ano passado as mulheres foram para Piquete. No ano passado? Ano atrasado. No ano passado foram para Piquete, no outro ano foram para Silveiras. Né? Nós temos aqui o pastor Daniel Chaves, que é nosso amigo de uma data. Então nós possamos estar visitando, ajudando naquilo que for possível e também recebendo esses irmãos aqui. Mas esteja na sua mente que nós estamos em campanha de missões regionais. Aproveitando que eu já estou aqui na frente, que eu falo muito, vamos voltar para o começo dos slides, Gabriel, vamos para o primeiro slide. Estava falando, né? Falando de Natal, falta 10 semanas para o Natal, hoje foi o nosso primeiro ensaio. Esse ano nós vamos fazer apenas coral feminino. Então, mulheres, meninas, a
afins cantoras. Você que não sabe cantar e se sente constrangida, não se constrange. O coral é para nós aprendermos a cantar. Você não precisa ser solista. Não vou pedir para você fazer solo. Já tem as irmãs que fazem solo. Tá? Então, venha, aprenda, né, a cantar em grupo. Eu gosto muito de coral, eu acho muito bonito. Nós vamos cantar duas músicas que já são bem conhecidas, já cantamos outros anos. Uma que nós cantamos há alguns, bem anos atrás, 8, 10 anos atrás, e uma música que é nova. São só 4 músicas na Copa do Mundo. Olha que pouquinho. Tendo que a gente cantar 8, 9, né? Então é facinho. Então não vem falar para mim que é difícil, não é difícil, é facinho. Tem kit ensaio para você viver a semana inteira na sua casa. Tem tudo para você. Eu sem cabeça, posso mandar para ensaio para você. Então vamos ensaiar para o coral de Natal. A apresentação, por enquanto, vai ser dia 20, né? 20 de dezembro. O Natal vai cair na sexta-feira, dia 25, né? 25 vai cair na sexta-feira esse ano. Próximo slide, rapidinho. Nós temos orado por essa família, né? Aquele ali de cruz listrada é o Guilherme. Ele é gêmeo do Gustavo, irmão da Giovana lá atrás, de óculos. O pai dele é o pastor Alex, da Missão Batista Ide em Tremembé. Essa Missão Batista é uma igreja moderninha. É uma igreja que trabalha com criança de rua, morador de rua, pessoal em situação marginalizada. E o pastor Alex é missionário em tempo integral. Então ele depende das ofertas. E agora, né, como eu falo, vocês devem ter acompanhado no grupo, o Guilherme teve que fazer uma cirurgia do coração. Ele nasceu com alguma deformação. O gênero dele, graças a Deus, daqui da frente do Gustavo, não tem problema nenhum. Ele foi fazer a cirurgia no Rio, não sei porque que era no Rio de Janeiro. Ele foi fazer a cirurgia no Rio, fez, está super bem. A recuperação dele está sendo maravilhosa, graças a Deus. Só que ele vai ter que voltar para casa, ele vai ter que tomar medicamentos, né? Então ainda tem todo um gasto do pós-operatório. O pastor Alex não tem dinheiro. Ele é missionário em tempo integral. Ele, acho que tem um salário mínimo para pagar tudo. Então é difícil, né? É bem difícil uma família de 5 pessoas que ele só mexe com isso e ainda usa o dinheiro dele na missão para ajudar outras pessoas e vai ter que gastar com alguns remédios. Eu não sei até onde o SUS vai dar os medicamentos. Então, tem esse convite também a você. Se você puder doar qualquer valor, e às vezes você, eu só tenho R$10 para dar, se eu for pagar uma transferência no banco, vai ficar R$10, eu já perdi os R$10 para eu doar. Então traga, aí você coloca no envelope e põe ali na oferta designada Pastor Alex, que aí a gente sabe que é para mandar para esse Pastor Alex lá de Tremembé, tá bom? Volta um. Mais um. Isso. Na segunda-feira nós estamos tendo reunião das mulheres do ano. Então, não se esqueçam aqueles que podem participar, ou assim, eu não posso, mas se eu me organizar, eu poderei. Então, se organize, venha, participe. Eu, infelizmente, não tenho podido participar, mas eu tenho ouvido falar que é muito bom. As irmãs que têm vindo têm gostado muito. É um momento para as mulheres, para conversar, para orar, para compartilhar suas vitórias, suas derrotas, né? Chorar junto. Então venha, né? E participe deste momento. Mais uma frente. Isso. E também tem tudo a ver com as mulheres, as campanhas do Lar Batista e do Recanto dos Avós. Como todos os anos nós participamos dessas ofertas, né? Então, mais uma vez, nós pegamos 2 crianças do Lar Batista e aquele kit de produto de limpeza e material descartável do Recanto dos Avós. E é a mesma coisa todo ano. Então, eu sugiro aos irmãos, doem dinheiro, que aí nós vamos no mercado, vamos em algumas lojas que vendem material em pacote fechado, fica bem mais barato e a gente pode comprar mais. Normalmente nós temos conseguido fechar, né, os nossos alvos. Tá? Então, esse ano nós pegamos 2 meninas, não esqueci o nome delas, você lembra? Meninas, o nome das meninas? Não? Depois me põe no grupo de novo. Então, nós pegamos 2 meninas, né, aqui, e até a entrega no dia 20 de novembro. Então, a entrega da oferta aqui na igreja, eu preciso até dia 15, para eu ter do dia 16 ao dia 18 para comprar, dia 19 para entregar, no dia 20 poder o pessoal ir para São Paulo, para Mogi, Guarulhos entregando. Eu fiz toda
Então, até dia 15 de novembro, oferta para o Lar Batista e para o Recanto dos Avós. Passa o próximo. Ali é o de sempre, ó, 1000 copos, 30 esponjas, são 10 pares de luvas de limpeza, são 12 caixas de luvas de cirúrgica. Só alguém pedindo o que tem mais embaixo? Sobe. Isso, detergente e guardanapos. Então, eu acho que até diminuiu esse ano, 30 pacotinhos de guardanapo, 30 detergente, aumentar a quantidade de luva. Então, vamos também, dentro da nossa possibilidade, juntar o dinheiro e ir lá comprar e entregar o que a gente puder. Se nós pudermos, como todos os anos, entregar tudo que pediram, graças a Deus, vamos ficar super felizes e eles também. Tá bom? Mais um. Isso, aí aqui, agora é para você que está nos assistindo pelo Facebook e depois pelo YouTube. Eu quero participar, eu quero doar, mas eu não estou indo à igreja. Então, se você é da igreja e está nos nossos grupos de WhatsApp, você pode me chamar no particular ou colocar, olha, Vânia, eu quero doar, mas eu não estou podendo ir. Algumas pessoas têm feito isso, né? Não têm podido vir à igreja, pessoal mais experiente, e eu vou na casa deles e tenho pego as ofertas. Então, eu posso ir na tua casa buscar a oferta também. Ah, mas eu também não quero. Ah, eu quero depositar o dinheiro. Então, o número da conta está aqui, depois a gente põe também no Facebook. E você pode depositar. Só que quando você depositar o dinheiro na conta da igreja, você, por favor, mande um comprovante ou para a Lara, se você é da igreja, você manda direto para a Lara. Se você não é da igreja, você manda para mim inbox. Você manda no inbox do Facebook da igreja, porque aí eu pego e encaminho para a Lara para eu saber quem está mandando e qual é o objetivo. Se é dízimo, se é uma oferta de missões regionais, se é uma oferta para o pastor Alex, se é uma oferta para o Lar Batista, de Recanto dos Avós, se é uma outra oferta. Então, para ficar separadinho, designado certinho, saber do que vai ser usado cada dinheiro, você encaminha lá para mim. Ou comprovante e define, descreva para que é cada porcentagem do dinheiro. Aqui eu falei tudo, né? Acabou? Acabou. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Amém. Louvado seja Deus pelas suas informações. Vamos colocar de pé novamente para a gente estar aqui no último cântico. Vamos nos colocar de pé. Seja o sempre. Seja o céu.
querido, nós nos colocamos, Senhor, no teu trono de graça, Senhor, para receber, Senhor, agora a tua palavra, Senhor, que realmente, ó Pai, o Senhor, ó Pai, seja o centro, Senhor, das nossas vidas, Senhor, que nós, cada dia mais, Senhor, possamos, ó Pai, diminuir o nosso ego, diminuir o nosso eu e colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado, seja exaltado e a tua vontade, ó Pai, se cumpra nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor dê a cada um de nós, ó Pai, humildade, Senhor, para aprender da tua palavra, Senhor, para aprender todas as coisas, Senhor, que precisamos aprender, Senhor, para fazer o melhor para ti, Senhor. Que o Senhor nos capacite, ó Pai, neste momento, ó Pai, através da tua palavra, ó Pai, que o pastor vai estar pregando, meus queridos. Que o Senhor, ó Pai, fale através do teu servo, ó Pai, capacite, unja, Senhor, e que não fale ele, ó Pai, mas fale o Senhor, ó Pai, nesta noite, Senhor, através da boca do pastor, Senhor. E que todos aqui, ó Pai, ninguém, ó Pai, saia como entrou, ó Pai, mas saia acrescido, ó Pai, com este vigor, ó Pai, que eu creio, ó Pai, que a tua palavra traz, Senhor, as nossas vidas. Ó Pai, eu te peço humildemente, em nome de Jesus, Senhor, o perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Louvado seja Deus. O irmão que já está aqui, você quer pessoa, chamar as crianças para estar aqui na frente. Passar a palavra para as pessoas, para as crianças. Convidar as nossas crianças que vão ter um cultinho. Cultinho não, né? Culto. A gente tem mania de falar cultinho, mas não é cultinho. Vai ser um culto especial para as nossas crianças. Então convidar as nossas crianças, os nossos cordeirinhos de Cristo, para que possam estar vindo aqui na frente, para que a gente possa estar orando por elas, pela tia Su, que Deus já capacitou, já colocou no coração da tia Su, a palavra. Ah, sim. Hoje é a Larissa. Larissa. Isso é importante, ensinando já os nossos crianças, nossos adolescentes, né? Já estão entrando na juventude, já está ajudando. Então agora vamos estar orando, igreja, pelas nossas crianças, pela tia Su, pela Larissa, que vai estar ajudando a tia Su, que eles possam estar tendo a sementinha que está no coraçãozinho deles, mais uma vez regada com a santa palavra do Senhor. Então vamos orar? Pai, nesse momento nós queremos te agradecer pelas nossas bênçãos, nossos cordeirinhos, as nossas crianças. Que o Senhor, Pai, abençoe elas agora, nesse momento especial que o Senhor preparou, Pai, no seu coração, para que elas recebam a sua palavra na linguagem delas. O Senhor preparou o instrumento que o Senhor tem usado para estar ministrando ao coração dela, as tias, agora a tia Su hoje. Que o Senhor, Pai, fale poderosamente com a tia Su e através da tia Su, para abençoar as nossas crianças. E que as crianças possam, Pai, estar crescendo cada dia mais, na graça e no conhecimento do Senhor, e amando a sua noiva, a igreja do Senhor. Também pedimos por nós que vamos estar aqui, Senhor, no auditório, que o Senhor fale aos nossos corações, fale com a sua igreja também, que vai estar aqui, através da sua rica e poderosa palavra. Mais uma vez peço que o Senhor nos abençoe, abençoe a ti, abençoe a Larissa, abençoe os nossos cordeirinhos, abençoe a nossa igreja nesse momento com a sua rica e poderosa palavra. E que todos nós possamos estar saindo daqui mais alegres, mais cheios de esperança, também com a nossa fé fortalecida através da sua rica palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vou convidar os nossos queridos irmãos agora a abrirem suas Bíblias no primeiro livro das Escrituras Sagradas, Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 a 7.
Todos encontraram? Amém? Então vamos estar fazendo a leitura. Peço que os irmãos acompanhem a leitura com toda a reverência, com todo respeito e amor à palavra do Senhor, para que Deus fale aos nossos corações. Diz assim, versículos de 1 a 7. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Senhor possa estar falando comigo, com a sua igreja aqui reunida, que o seu Santo Espírito trabalhe em nossos corações e que aplique a sua rica e poderosa palavra em nossas mentes, para que nós possamos estar sendo edificados e para que nós também possamos estar sendo mais uma vez lapidados pelo Senhor através da sua rica e poderosa palavra e pela ação do seu Santo Espírito. Nós pedimos isso e oramos com a certeza que essa é a sua vontade. Amém, Senhor. Queridos, o título que eu queria pensar com vocês nessa noite é: o verdadeiro culto precisa ser centralizado em Deus. O verdadeiro culto precisa ser centralizado em Deus. Irmãos, nós vivemos hoje numa sociedade consumista. E esse pensamento tem penetrado na igreja do Senhor, na igreja cristã. Nós muitas vezes buscamos a Deus como consumidores e não como adoradores, sendo que nós precisamos entender que nós estamos aqui para adorar a Deus. E aí lembramos como ilustração o que acontecia com a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela se reunia por 3 motivos. Quais motivos? Primeiro, louvar a Deus, oração, falar com o Senhor e instrução, estudar a palavra de Deus. Nós precisamos trazer a verdadeira adoração a Deus. Nós precisamos deixar de olhar para as nossas necessidades. Muitas vezes nós temos atitudes de consumistas, né? Nós viemos na igreja, mas nós queremos ouvir aquela música que nós gostamos, ouvir aquela palavra que nós queremos ouvir e deixamos Deus para o segundo plano. Quando o certo é que nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para louvar a Deus e nós estamos aqui para receber a palavra do Senhor, que Deus quer falar conosco. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa noite? Fala, Senhor, fala, não me deixe sair do culto congregacional, do culto que eu estou aqui para prestar para o Senhor, sem ouvir sua voz. Não fale, Pai, o que eu preciso, o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Essa deve ser a nossa atitude. Nós precisamos pensar nisso. Como tem sido o nosso culto? Nós estamos adorando como adoradores ou estamos tendo um culto consumista? Ah, não, eu quero ir na igreja, mas Deus tem que falar assim comigo. Eu quero ouvir essa música, se for uma música que eu não gosto, já vou me desligar. E assim vai ser. Não, nós estamos aqui para louvar a Deus. O que é louvar? Louvar é bem dizer, é exaltar. Louvar é elogiar a Deus, falar da grandeza de Deus. Isso é louvar. É agradecer a Deus por tudo que Ele é na minha vida, por tudo que Ele tem feito na minha vida e por tudo que Ele quer fazer na minha vida. Nós devemos entender isso. Entender que o louvor, a adoração é uma obrigação. O Salmo 150, que é o último salmo,
do livro de Salmos, ele diz o quê? Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Ou seja, é uma ordem, é um imperativo. Nós, servos do Senhor, estamos aqui para adorar o Senhor. Ou, pensando melhor, mais profundamente, nós que somos filhos amados de Deus, estamos aqui para louvar o Pai Celestial, adorar o Pai Celestial. E aí entendermos que o culto não pode ser antropocêntrico. O que é antropocêntrico? Antropos é homem, centro, homem no centro. Muitas vezes nós queremos que o culto seja antropocêntrico, ou seja, eu quero que Deus faça do meu jeito, que Deus haja do meu jeito, e que Deus receba o louvor que eu quero dar do meu jeito. E isso não é correto. E aí Deus não age nas nossas vidas. O culto deve ser teocêntrico ou cristocêntrico. Teo, Deus, Deus no centro. Ou cristocêntrico, que é a mesma coisa de teocêntrico, é Cristo no centro. Por isso que nós vamos meditar nessa noite o verdadeiro culto. O culto que Deus quer precisa ser centralizado em Deus. Um crente piedoso, ele disse uma vez, e eu achei interessante essa frase, ele diz assim que Deus não precisa de adoração, porque Ele tem adoração no céu 24 horas, pelos anjos, querubins, serafins, pelos milhares e milhares e milhares de anjos. Deus, Ele fala a sua palavra que Ele procura o quê? Um verdadeiro adorador. Então, irmãos, nós precisamos pensar, como eu tenho adorado a Deus? Do meu jeito ou do jeito que Deus quer? Eu tenho sido um consumidor? Eu tenho praticado consumismo na igreja? Eu vou na igreja do jeito que eu quero? Vou fazer como eu quero? Porque é assim que deve ser. Não. Nós precisamos pensar no jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer, porque daí nós seremos edificados, nós seremos transformados, nós seremos renovados. E pensando nisso, eu convido você a nós pensarmos nesse texto, um texto onde fala sobre adoração, onde fala sobre oferta. E eu queria pensar com vocês na vida de Caim e Abel. Nós sabemos que Caim e Abel levaram ofertas ao Senhor, ofertas de adoração, porque eles estavam ali num momento de adoração. E pensar quais as atitudes que nós devemos ter para que o verdadeiro culto seja centralizado na pessoa de Deus, não na pessoa do ser humano, mas na pessoa de Deus. Então vamos pensar nesse texto. Primeira atitude, irmãos, nós vamos ler de novo os versículos 3 e 5. Observe o que a palavra de Deus nos mostra. Versículos 3 e 5. Diz assim: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O que nós aprendemos nos versículos 3 e 5? Qual é a verdade que Deus nos mostra, meus queridos e amados irmãos? Deus nos mostra que a primeira atitude tem que ser o quê? Trazer a Deus o nosso melhor. Nós, quando saímos de casa e vemos para o culto congregacional, nós precisamos entender, eu estou indo para oferecer o meu melhor a Deus. Não o melhor do outro, mas o meu melhor. O que eu posso oferecer a Deus de melhor? Qual a adoração que eu posso oferecer a Deus de melhor? Nós precisamos pensar dessa maneira. Nós observamos no texto que Caim, ele deu uma oferta e Abel deu outra oferta. E parece que, a gente olhando para o texto, parece que eles fizeram a oferta ao mesmo tempo. Caim trouxe do fruto da terra, porque ele era o que? Agricultor. Abel trouxe das primícias do seu rebanho, a gordura das primícias do seu rebanho, porque ele era pastor de ovelhas. Mas por que
Deus olhou para a oferta de Caim e não aceitou a oferta de Caim. E Deus olhou para a oferta de Abel e aceitou a oferta de Abel. É interessante, irmãos, pensar que, eu não sei se vocês já estudaram esse texto, eu acredito que sim, um texto bem conhecido, que as crianças aprendem na escola bíblica dominical, né? No culto infantil ou no culto à noite, ou na escola bíblica dominical. E aí a gente sempre tem aquela impressão que Deus não aceitou a oferta de Caim, por quê? Porque ele trouxe frutas, trouxe vegetais para Deus. E o certo era oferecer o quê? Um animal em sacrifício. Quero dizer para os irmãos que isso não aconteceu por causa dessa situação. Por quê? Porque a oferta de cereais era aceita também por Deus. Não era só o holocausto, animais que tinham que ser sacrificados. Muitas vezes nós vemos e ouvimos pessoas dizendo isso, mas não era isso que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que no hebraico tem uma palavrinha-chave que diz assim, miprim. Miprim quer dizer que a oferta foi feita de qualquer jeito. Dá a ideia que Caim, ele olhou lá as frutas e pegou as frutas assim, as que ele viu na frente dele. Ele não fez, por exemplo, como as irmãs que vão lá na feira e vão comprar maçã, compra qual? Red, maçã red, que é mais gostosa, mais suculenta, mais vermelhinha, né? Não foram lá e compraram uma banana de melhor qualidade, comprou a que viu à primeira vista. Essa palavra hebraica nos mostra que como foi a oferta de Caim? De qualquer maneira. Ele ofereceu sem pensar em quem receberia a oferta. Ele não pensou no Deus Todo-Poderoso. Ele pensou nele. Ele falou, vou ofertar porque eu tenho que ofertar. Eu quero levar, porque meu irmão vai levar também, e eu quero apresentar para Deus. Mas ele não teve aquele cuidado. Ele não foi lá, selecionou o melhor. Ele pegou tudo que ele viu à sua vista, de qualquer maneira, e levou para oferecer a Deus. E aí nós podemos pensar, meus queridos irmãos, que a nossa oferta para Deus tem que ser o melhor que nós podemos oferecer. Como por exemplo Caim. Caim, ele ofereceu o que para Deus? As primícias do rebanho dele. As primícias quer dizer o quê? Que ele olhou as melhores, ele olhou as mais bonitas, ele olhou aquelas mais gordinhas, aquelas mais robustas, e pegou essas e foi lá e ofereceu para Deus. Ou seja, ele deu o melhor que ele tinha para Deus. E, irmãos, nós precisamos entender que para cultuar a Deus, nós precisamos dar o melhor. E quando a gente não cultua a Deus dando o melhor, é porque a gente não tem um relacionamento profundo com Deus. A gente não entende o que é adorar a Deus. Adorar a Deus é você se entregar a Deus. É como nós vemos o salmista Davi no Salmo 116, 12. Senhor, o que eu posso te dar, o que eu posso oferecer para o Senhor, por todos os seus benefícios para comigo? Isso é adorar a Deus de coração. E para adorar de coração, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Senão, o nosso culto vira um culto formalista, formal, sabe? Automático. E Deus não quer isso. Deus, ele quer que você entenda quem você está adorando. Você entenda o que Deus representa para a sua vida. Que você seja grato a Deus pelos benefícios que Deus tem feito na sua vida. Nós também não podemos pensar no culto barganhar com Deus, porque isso também não é adoração. Adoração é você se entregar, é você se oferecer a Deus. E quando você pensa em se oferecer, você faz como Caim, como Abel. Você oferece o melhor que você tem, a melhor maneira que você pode, com sentimentos bons a Deus. Não como Caim, que pegou
as primeiras frutas que ele viu na sua frente. Ele pegou de qualquer maneira. Por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender isso. Que Deus, Ele olha o quê? O coração. Ele olha a motivação. Ele não olha em si a oferta. E aí a gente pode pensar em exemplos bíblicos. Por exemplo, a viúva. Uma senhora viúva que Jesus elogiou porque ela foi e ela deu o pouco que ela tinha, mas de coração. Nós podemos pensar também na mulher que ofereceu ao Senhor a unção, derramou a unção sobre o corpo de Jesus. Ela ofereceu o melhor que ela tinha para Jesus. Então, queridos irmãos, nós precisamos oferecer o melhor que nós temos, para que Deus fique alegre com a nossa adoração, para que nós possamos estar realmente mostrando a Deus que nós temos discernimento de entender que Deus não é qualquer um, Deus não é mais um, Deus Ele é único, Ele é poderoso, Ele é o Pai Celestial que cuida de mim e de você. E quando nós entendemos isso, nós adoramos a Deus. Também nós podemos pensar o autor de Hebreus quando ele diz, no Hebreus 11, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pois pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. E aí a gente pode pensar mais. Sabe qual que era a teologia de culto de Caim? A teologia de culto de Caim: Deus não merece. Deus não merece. Ele é o pensamento de Caim. Deus não merece a prioridade da minha vida. Outra postura de Caim que a gente pode pensar nessa oferta dele: ingratidão. Ele não foi grato a Deus. Porque quando a pessoa tem gratidão no coração, e lembrando que gratidão, ela se resume em memória do coração, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma autoanálise e ver que nós não merecemos nada de Deus, mas Deus, Ele nos ama e Deus nos dá tudo que Ele pode para que nós sejamos abençoados. Podemos pensar também que para Caim, a terra era a prioridade dele, porque ele era o quê? Um agricultor. Ele trabalhava na terra. E a prioridade dele não era Deus, era a profissão dele, era a vida dele. Essa era a prioridade de Caim. E aí, irmãos, é interessante pensar que a gente tem dificuldade de tempo, não tem? Quem aqui não tem dificuldade no tempo? O tempo é corrido. Mas você já parou para analisar que quando a gente tem prioridades, a gente se dedica para essas prioridades? Não é verdade? Eu não tenho tempo para isso, para aquilo. Não, para isso eu tenho tempo, porque isso eu gosto de fazer. E isso eu preciso fazer, porque me faz bem. É uma prioridade que eu já estabeleci. E para Caim, qual que era a prioridade dele? Não era Deus. Deus estava em segunda instância na vida de Caim. E aí, irmãos, o que acontece? Caim fica cheio de revolta e de descontrole. Nós observamos que ele ficou irado com Deus, porque Deus não aceitou a oferta dele. Mas por que Deus não aceitou? Porque Deus olhou o coração de Caim e de Abel e viu que no coração de Caim ele estava tendo um culto competitivo, ele estava tendo um culto, oferecendo um culto para Deus de qualquer maneira. Ele não estava tendo discernimento que nós precisamos ter. Que quando nós estamos diante de Deus, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nós precisamos adorar a Deus com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa força e também, por que não, com os nossos recursos. Como por exemplo, Abel. Abel, ele ofereceu o melhor para Deus. Abel, ele estava alegre ali, cultuando a Deus. Então, como está o seu sentimento nessa noite? Você está alegre porque você está diante de Deus?
porque você está diante da noiva de Cristo e você faz parte da noiva de Cristo. Você pensa em tudo que Deus tem feito na sua vida até aqui e os projetos que Deus tem maravilhosos para a sua vida daqui para frente? Pois bem, Caim ele não pensou em nada disso. Por isso que nós vemos que ele traz para Deus ele traz para Deus as coisas de qualquer jeito. Ele está diante de Deus de qualquer jeito. E aí nós precisamos ter cuidado. Primeira lição, primeira atitude, trazer a Deus o nosso melhor. E aí nós vamos para a segunda atitude, que é o quê? E é tão importante quanto a primeira. Versículo 6, vamos ler? O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Irmãos, vocês pararam para analisar como Deus é gracioso? Como Deus é bom? E a gente às vezes brinca, né? Como a irmã Deide disse hoje, a gente tem que ter cuidado. Porque quando a gente fala que Deus é bom, nós precisamos realmente ter essa convicção que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É uma verdade, não é um jargão, é uma verdade. Por que eu falo isso? Porque Deus, Ele nos mostra a segunda atitude, uma atitude que Caim, infelizmente, não teve. Nós precisamos estar preparados para ouvir a voz de Deus. Você está preparado para ouvir a voz de Deus? Pois bem, Caim, ele teve outra oportunidade. Deus falou com Caim. Deus não falou com Caim: Caim, por que seu coração está cheio de rancor, de ódio? Por que você está assim? E aí, irmãos, nós precisamos pensar nessa atitude. Caim recebeu uma palavra de Deus que ele não gostou. Ele não gostou dessa palavra. Porém, Deus falou para o seu bem. Quantas vezes você vem na igreja e Deus dá uma palavra e você acha que aquela palavra é rude, é dura, é uma palavra que não servia para você naquele momento? E aí você precisa entender que Deus é Deus, e Deus, Ele te ama. Não importa o que você fez, Deus te ama. O amor de Deus é o mesmo. Deus não é volúvel igual o ser humano, que uma hora está bem, outra hora já não está bem, uma hora a raiva vem, aí pronto, fica de mal-estar com todo mundo. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus, quando Ele fala com você, Ele quer te abençoar, até mesmo na hora que é para te corrigir. Deus fala para trabalhar o seu coração. Deus fala para que você cresça na graça e no conhecimento dEle. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que Deus, Ele fala para nos despertarmos. Quantas pessoas a gente sabe, a gente ouve, até vira ilustração depois, não é verdade? Falando: nossa, que palavra, a palavra não foi boa, não gostei dessa palavra, essa palavra não tinha nada a ver com o meu momento. Mas você tem que entender que quem está falando é Deus. Deus fala, irmãos. Fala através das músicas, fala através da palavra, fala através de irmãos. Por isso é importante nós estarmos com o coração aberto quando nós estamos diante de Deus, porque Deus vai falar. E Deus falou com Caim. Deus orientou Caim. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha, Deus deu mais uma chance para Caim fazer o que é certo, o que é correto. E aí, irmãos, vocês entendem que nessa fala de Deus, Deus não está sendo rude, Deus não está sendo mau, Deus não está sendo grosseiro, mas Deus está sendo o quê? Gracioso. Graça é favor imerecido. E Deus fala conosco para mostrar graça para nós. E a graça, ela vem para nos renovar, para nos despertar. Então, queridos irmãos, nós precisamos, quando estamos diante de Deus, estar com os nossos ouvidos
sensíveis à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala. E aí nós precisamos ter autocrítica. O que é autocrítica? É uma atitude que Caim não teve. Caim ficou com o coração endurecido. Caim ficou com raiva de Abel, porque ele foi aceito por Deus, e ficou com raiva de Deus. Caim não teve discernimento. Para ele, Deus estava errado e Abel estava errado. E ele estava certo. Ou seja, qual outra atitude que a gente vê em Caim? Ele se faz de vítima. Nossa, Deus não aceitou minha oferta. Eu ofereci para Deus. Eu levei lá no altar para Deus. Mas, querido irmão, como estava o seu coração quando você levou para Deus? Seu coração estava em paz com seu irmão? Seu coração estava em paz com Deus? Seu coração estava alegre porque você estava diante de Deus? Ou você estava ali por obrigação, cumprindo um ritual, sendo formal? Então, queridos, nós precisamos ter autocrítica, estar atento ao que Deus está falando, porque Deus, ele fala para nos abençoar. E aí nós vamos para a terceira e última atitude, versículo 7, vamos ler? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Qual que é a terceira atitude? Para que a gente mostre que o nosso ponto é centralizado na pessoa de Cristo, em Deus, não em nós. Nós precisamos seguir as orientações de Deus para ter uma vida renovada. Quantas vezes Deus falou com você e você fez ouvidos surdos? Quantas vezes Deus falou com você e você falou assim: essa palavra foi bom, foi boa, foi ótima, gostei, mas foi para o fulano de tal, foi para o Beltrano, foi para o Cicrano, foi para o irmão, que o irmão é assim assado, foi para o pastor, mas para mim não foi. Então, queridos, nós precisamos entender que quando o culto é centralizado em Deus, nós vamos acatar as orientações de Deus, nós vamos receber a palavra para nós, não vamos colocar a palavra para outra pessoa, vamos falar: nossa, graças a Deus, Deus falou comigo, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou praticar, eu vou seguir as orientações de Deus. Mas, muitas vezes a gente fala: irmão, seu irmão, você gostou da palavra? Irmã, você gostou da palavra? Então, pratica a palavra, mas é para você, é para mim, é para todos. Nós precisamos seguir as orientações de Deus quando Deus fala com a gente. Nós precisamos entender que Deus está falando para que a gente cumpra aquela palavra, para que a gente haja, para que a gente veja a ação de Deus na nossa vida. Caim não seguiu as orientações de Deus. Nós lendo os versículos 8 e 9, a gente observa que Caim fez o quê? Ele deixou o pecado dominá-lo. Ele deixou a carne falar ao seu coração. E ele recusou a seguir as orientações de Deus. Caim não teve autocrítica. Caim não entendeu que Deus estava falando porque Deus amava Caim, como amava Abel. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus, quando Ele fala pedindo mudanças para mim e para vocês. Nós precisamos mudar. Se não tiver mudanças na nossa vida, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, vai ser tudo a mesma coisa. Você vai embora para sua casa, vai passar suas lutas, você não vai entender que você precisa agir, que você precisa seguir as orientações de Deus, e a sua vida não será renovada, não será transformada, não será lapidada. Então, queridos, nós precisamos entender isso. E aí nós temos um exemplo de um contemporâneo de Caim e Abel, um contemporâneo. Gênesis capítulo 6, versículos 22. Vamos ver esse versículo rapidamente? Gênesis capítulo 6, versículo 22. Diz assim:
Noé fez tudo exatamente como lhe tinha ordenado. Quem tinha ordenado? Deus. Lembra de Noé? Lembra do mundo corrompido? Deus mandou Noé criar uma árvore, mandou? Noé foi lá e fez. E aí o que aconteceu? Aquela ação de Noé abençoou ele, abençoou sua família e abençoou as futuras gerações que foram preservadas através de Noé. Então, queridos, houve renovação, houve transformação, houve mudança? Sim, houve na vida de Noé e da sua família. Então, queridos, nós precisamos entender que Caim, ele perdeu. Ele não ganhou nada, porque ele não ouviu a Deus, ele ouviu a Deus, mas ouviu com o coração endurecido. Ele não seguiu as orientações de Deus. E o que Caim perdeu? Vamos pensar? Caim perdeu o seu irmão, perdeu a amizade. Perdeu a amizade do seu irmão. Eu acredito, segundo alguns estudiosos, que a intenção de Caim não era matar Abel, mas ele estava com o coração tão cheio de raiva de Deus, de Abel, que daí ele deu vazão para o pecado, como Deus orientou para ele para não dar, e aí a carne dominou e ele foi e teve um ato terrível, matou o seu irmão. E aí ele perdeu o quê? A amizade do seu irmão, perdeu o seu irmão, ele perdeu a terra, porque depois que ele faz isso, ele não pôde voltar a cultivar a terra. Lembra o que aconteceu com ele? Ele virou um fugitivo. Ele foge. E ele vai para vários lugares. Ele virou um nômade. Antes ele estava ali fixo naquele local, trabalhando no seu dia a dia. Depois que ele comete a desobediência e comete o pecado, ele afasta da sua profissão e perde também a sua vida, porque aí ele não tem mais paz, segurança. Ele ficou um desequilibrado emocional. Ele perdeu a paz e a segurança. E isso acontece quando nós damos vazão ao pecado, à carne, e não obedecemos a Deus. Nós precisamos caminhar com Deus. E aí, queridos, para terminar, para concluir, o verdadeiro culto, quando é centralizado em Deus, produz. O que produz? Poder para fazer a vontade de Deus. Poder espiritual. Você vai ter poder espiritual, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque o Espírito Santo vai agir na sua vida, através de você. Vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Interessante que, se você for para o autor de Hebreus, lá no final do Novo Testamento, ele vai falar que a oferta de Abel foi aceita e que o sangue de Abel clama até hoje. Abel virou-se testemunho de um verdadeiro adorador. Olha, e todo mundo que adora a Deus, centraliza o seu culto a Deus, ele também faz como Abel fez. Então, irmãos, recebe poder espiritual. Outra questão muito importante para nós pensarmos: quem tem o seu culto centralizado em Deus, produz orações atendidas. Já pensou nisso? Por quê? Porque não vai ser a sua vontade, vai ser a vontade de Deus que você vai estar fazendo. E aí o que acontece? Você é abençoado também com as suas orações, porque você vai orar segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. Tem um livro que eu recomendo para os irmãos, não sei se ainda é produzido, mas vocês devem já ter ouvido falar desse livro. 50.000 orações atendidas, do Charles Miller, um grande pregador do século 17 para 18. Ele, através da ação da vida dele, da ação de Deus na vida dele, ele sem recursos, ele na Inglaterra teve vários orfanatos que protegiam as crianças que eram abandonadas, cuidado das crianças. E ele tem um livro intitulado 50.000 orações atendidas. Eu não contei minhas orações até hoje, não sei se algum irmão contou. Alguém aqui já contou as orações? Agora o Charles Miller, ele contou as orações dele, 50.000 orações atendidas. Olha,
E todo mundo que testemunha dele, naquela época, até tem testemunhos, tem biografia dele, fala que realmente ele era um homem piedoso. Mas por que ele era piedoso? Porque o culto dele era centralizado em Deus. E Deus falava e agia na vida dele. E, por último, você terá paz e força em meio às provações. Caim, ele ficou com o controle, perdeu o controle, ele perdeu o equilíbrio emocional. Por quê? Porque ele deixou o pecado agir na vida dele. Ele deixou a carne agir na vida dele e não ouviu a orientação de Deus. Agora, quando a gente ouve a orientação de Deus, o que acontece? Paz e força nós recebemos em meio às provações. Então, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos ser verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Deus, ele quer adoradores. E quando ele tem adoradores, ele age na sociedade através dos adoradores. Ele age nas famílias através dos verdadeiros adoradores. E faz a diferença. Então, queridos, que eu e você possamos estar pensando nisso. E aí eu queria terminar com uma frase de um crente piedoso. Diz assim: o verdadeiro louvor reconhece o verdadeiro valor de Deus. O verdadeiro louvor reconhece o verdadeiro valor de Deus. Então, queridos, que nós possamos estar seguindo o exemplo de Abel, que nós possamos estar oferecendo para Deus o nosso melhor, que nós possamos estar ouvindo o que Deus tem para falar para nós, porque quando Deus fala, Ele mostra a sua graça para renovar nossas vidas, e que nós possamos estar seguindo as orientações de Deus, para nós termos uma vida renovada e poder espiritual, para fazer a diferença para a nossa família e para as pessoas que estarão ao nosso redor. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor nos chama para ser adoradores. Que nós possamos estar centralizando sempre, Pai, o nosso culto no Senhor, entendendo quem é o Senhor, entendendo, Pai, a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, entendendo que o Senhor quer nos abençoar com um relacionamento, com um relacionamento profundo, íntimo e pessoal. Nos ajuda, Pai querido, que nessa igreja, Igreja Batista em Chácaras Reunidas, aqui o Senhor possa estar falando que aqui o Senhor tem verdadeiros adoradores. Nós pedimos isso ao Senhor e te agradecemos. E oramos assim com a certeza que nós estamos aqui para te adorar, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com todos os nossos recursos. E nós oramos agradecidos pelo seu amor, sua graça e sua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos estar tendo agora uma participação musical. A irmã Elisângela, vou estar convidando ela aqui. Que você medite, nessa música que ela vai estar cantando, adorando a Deus, ou melhor dizendo, adorando a Deus, e que você também possa estar ouvindo o que Deus tem para falar através desse cântico. Vamos colocar no termo, eu tenho uma participação está adorando junto com a igreja, que é um hino conhecido, verdadeiro adorador. Vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor. E Deus possa estar encontrando em nós, a verdadeira adoração que Ele merece. Amém? Amém. Ai, sei que os teus
possamos estar entendendo quem é o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, que nos oferece tudo que nós precisamos e que nós possamos estar oferecendo para Ele nossa verdadeira adoração. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por esse momento que passamos aqui com o Senhor e com a sua noite. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada família aqui representada e que o Senhor continue falando nos nossos corações e que nós possamos estar cada dia sendo renovados pela ação do seu Santo Espírito em nossas vidas. Agora, que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Jesus Cristo e as ricas consolações e orientações do Espírito Santo de Deus estejam com a Igreja Batista em Chácaras Reunidas. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe os irmãos. De oração silenciosa estaremos encerrando o nosso culto congregacional, mas o culto continua para Deus. Amém?